Hadland, Grã-Bretanha, 1971. Um pequeno laboratório fotográfico funciona em modo normal. Revelação de filmes, soluções químicas, turnos programados. As pessoas fazem o seu trabalho e não esperam nada de invulgar. Mas, ao longo de vários dias, vários funcionários apresentam as mesmas queixas. No início, parece um mal-estar comum. Náuseas, vômitos, fortes dores abdominais. Alguém se sente mal no próprio local de trabalho, outro vai para casa mais cedo. Várias pessoas metem baixa médica e ficam em casa, esperando que tudo passe por si só. As primeiras idas aos médicos não causam alarme. O diagnóstico soa familiar. Infecção viral. No início dos anos 70, esses casos são frequentes. As análises não mostram nada de concreto. Prescrevem o tratamento padrão e recomendam repouso. Mas o tempo passa e o estado dos doentes não melhora. Em alguns, os sintomas tornam-se mais fortes. As pessoas cansam-se rapidamente, perdem peso, queixam-se de fraqueza constante. Alguns começam a perder cabelo. Para um vírus, isto parece estranho, mas a hipótese mantém-se inalterada. Um dos funcionários, Bob Eagle, sofre mais do que os outros. O seu estado piora mais rapidamente. Quase não consegue comer. As dores tornam-se constantes. Os medicamentos não surtem efeito. O seu estado de saúde continua a piorar dia após dia. Pouco tempo depois, Bob Eagle falece. Nos documentos, o caso é registado como uma complicação da doença. Formalmente, tudo parece lógico. Há um diagnóstico, há um agravamento, há um desfecho. Nesta fase, ninguém fala em crime, mas alguns médicos ficam com a sensação de que o quadro não bate certo. Os sintomas são demasiado díspares. Queda de cabelo, dores fortes, a destruição gradual do organismo. Tudo isto não se encaixa no curso habitual de uma infecção. Após discussões, é tomada a decisão de realizar um exame médico-legal. Não por mera formalidade. É preciso entender o que exatamente causou o que estava a acontecer. Os resultados do exame mudam todo o cenário. Nos tecidos de Bob Eagle, é detetada uma alta concentração de tálio. É um metal pesado e um veneno potente. A sua ação desenvolve-se gradualmente. Os sintomas não aparecem de imediato, mas intensificam-se com o tempo. Exatamente como aconteceu com os funcionários doentes do laboratório fotográfico. A hipótese do vírus desaparece. O que está a acontecer deixa de ser considerado um caso médico. A concentração da substância é demasiado alta para se falar de contacto acidental com químicos ou de um erro de produção. Não se trata de um acidente. Os materiais do exame são entregues à polícia. A partir desse momento, o laboratório fotográfico em Hadland deixa de ser apenas um local de trabalho. Torna-se o ponto de partida de um processo-crime. E a estranha doença, que ainda há pouco tempo se tentava tratar com comprimidos e repouso, adquire um significado completamente diferente. Depois de os resultados do exame chegarem à polícia, o leque de hipóteses possíveis reduz-se drasticamente. O tálio não é uma substância com a qual se possa entrar em contacto acidentalmente. Não é um produto de limpeza doméstico nem um erro de produção. Para trabalhar com ele, é preciso saber exatamente o que se está a fazer e como isso afeta o organismo. Os investigadores começam pelo local óbvio, o laboratório fotográfico. Aqui, usam-se diariamente soluções químicas. Há reagentes, processos e acesso a substâncias. Verificam as instalações, as áreas de trabalho, as listas de funcionários. São poucas pessoas. Todos se conhecem pelo nome, não há estranhos. A verificação decorre de forma calma. Nesta fase, ninguém parece suspeito. É importante perceber quem tinha acesso aos produtos químicos e, ao mesmo tempo, não levantava questões à direção. Na lista, surge um nome que, a princípio, não parece significativo: Graham Young. Ele tinha chegado ao laboratório muito recentemente. Foi admitido sem grandes discussões. Cumpria os critérios formais e não exigia controle adicional. Para o empregador, era uma pessoa que sabia trabalhar com processos químicos e não parecia problemática. Na verificação da sua biografia, nada de alarmante é encontrado à primeira vista. Nasceu em 1947 e cresceu numa família da classe trabalhadora.
O pai notou desde cedo a sua capacidade para compreender temas técnicos, especialmente aqueles que exigiam precisão e atenção ao detalhe. O seu interesse por química surgiu ainda nos tempos de escola. Lia muito, colecionava materiais de estudo, compreendia reações e propriedades das substâncias. Os professores notavam o seu conhecimento. Era introvertido, mas bem-sucedido. Isso não era visto como um desvio. O percurso de Graham, a partir daí, não pode ser considerado linear. A sua biografia contém um longo período que não está refletido nos registros de trabalho habituais. Essa lacuna não é divulgada e não levanta questões numa verificação superficial dos documentos. No momento em que foi contratado para o laboratório fotográfico, ele estava em liberdade há pouco tempo. Formalmente, não tinha restrições na escolha de trabalho. O seu passado não era acompanhado de anotações que exigissem um tratamento especial por parte do empregador. Para a direção do laboratório, ele parecia um candidato adequado. Tinha conhecimentos, não era conflituoso, não fazia perguntas desnecessárias e estava disposto a realizar tarefas da rotina. Não havia razões externas para o recusar. Os colegas lembram-se dele da mesma forma. Calado, composto. Chegava a horas, fazia o seu trabalho e não procurava destacar-se. Quase não participava em discussões. Para a maioria, era apenas mais um funcionário, recém-admitido no turno. Ninguém se interessa pelo tempo que ele passou fora da vida normal, nem pelo motivo das pausas na sua biografia. Os documentos não exigem explicações. Formalmente, está tudo em ordem. É neste ponto que a história começa a parecer perigosamente normal. Uma pessoa com profundos conhecimentos de química e um passado não revelado encontra-se num ambiente onde esses conhecimentos são facilmente aplicáveis. E isso acontece quase imediatamente depois de o sistema o ter reconhecido oficialmente como seguro. Para entender a origem desta história, a investigação tem de dar um passo atrás. Não para o laboratório fotográfico, nem para Broadmoor. Muito antes. Para o início dos anos 60. Para a casa da família Young. Nesse período, nada parece alarmante. Uma família comum, a vida cotidiana. Mas, a dada altura, começam a ocorrer episódios estranhos, um após o outro. Primeiro, o pai começa a sentir-se mal. Dores agudas no abdômen, fraqueza, um mal-estar geral. Os médicos falam em problemas digestivos, prescrevem tratamento. Algum tempo depois, sintomas semelhantes aparecem na irmã. Novamente dores, náuseas, fraqueza. Os diagnósticos são vagos. Falam de uma possível infecção, de uma reação a alimentos. Não são realizadas investigações aprofundadas. Neste contexto, o comportamento de Graham não levanta suspeitas. Ele fica em casa, ajuda nas tarefas domésticas, traz comida e bebidas. Para os outros, isso parece ser cuidado e participação. Ele passa muito tempo perto dos seus familiares, especialmente quando estes pioram. O estado da sua madrasta, Molly Young, piora mais do que o dos outros. As dores tornam-se constantes. Ela quase não consegue comer. O tratamento prescrito não dá resultado. O seu estado muda gradualmente, dia após dia. Os médicos não encontram uma explicação clara para o que está a acontecer. Graham está cada vez mais perto dela. Traz-lhe chá, água, comida. Isto é recordado como uma ajuda. Nenhuma suspeita surge na altura. Pelo contrário, a sua participação é vista de forma positiva. Com o tempo, Molly falece. Nos documentos oficiais, a causa é atribuída a uma doença não relacionada com a exposição a venenos. Não é realizado qualquer exame médico legal. Não vêem motivos para tal. O caso não é considerado criminal. Depois disto, o estado dos restantes membros da família estabiliza gradualmente. As dores passam. As queixas desaparecem. Isto é encarado como o fim natural da doença e um tratamento bem-sucedido. O episódio é considerado encerrado. O que aconteceu fica sem explicação. Nenhuma pergunta é feita, nenhuma conclusão é tirada. Estes eventos não entram nos relatórios da polícia nem são registados como algo invulgar. Só anos mais tarde, quando os factos começam a encaixar-se num quadro único, se torna claro que este período foi o primeiro elo da corrente. Na altura, parecia uma sucessão de azares. Agora,
começa a ser visto como algo completamente diferente. É aqui que a investigação regressa mais tarde, já sabendo o que não se sabia no início dos anos 60. E é aqui que se torna claro que a história que começou no laboratório fotográfico tem, na verdade, um início muito anterior. Após os acontecimentos na casa da família Young, passa algum tempo. A vida aparentemente volta ao normal. As doenças recuam. As conversas sobre os estranhos sintomas desaparecem gradualmente. Para os outros, permanece um episódio que não teve continuação e não exigiu explicações. Mas o interesse de Graham por química não desaparece. Pelo contrário, com o tempo, torna-se mais focado e determinado. Na escola, fica cada vez mais tempo depois das aulas. Trabalha com reagentes, faz perguntas que vão além do programa curricular. Atraem-nos especialmente os temas relacionados com o efeito das substâncias no organismo. Um dos professores de química começa a reparar nisso. Não porque Graham infrinja as regras, mas porque o seu conhecimento parece invulgarmente profundo. Ele usa os termos com fluência, conhece as propriedades de compostos que raramente são discutidos nas aulas. Não há exibicionismo nisto. Pelo contrário, uma confiança tranquila. A dada altura, o professor repara que na sua secretária há recipientes com substâncias que não são usadas no processo de ensino. Os nomes são familiares a um especialista. São compostos com propriedades tóxicas acentuadas. A sua presença na sala de aula levanta questões. A conversa com Graham decorre sem conflitos. Ele não nega a descoberta, nem tenta esconder a origem das substâncias. Explica tudo com interesse científico, fala calmamente, sem tensão, usando formulações precisas. As suas explicações soam lógicas e não contradizem os factos conhecidos. A administração da escola tenta inicialmente resolver a situação internamente. Formalmente, não há motivos para medidas drásticas. As substâncias são confiscadas, é feita uma anotação. A situação é considerada desagradável, mas não crítica. No entanto, a história não termina aqui. Uma parente de Graham, a sua tia, fica a saber do episódio na escola. Para ela, isto torna-se um sinal de alarme. Na sua memória, ressurgem os acontecimentos na casa da família. As doenças. O agravamento do estado de Molly. Coincidências que antes não pareciam relacionadas. Ela não faz acusações nem fala em crime. Partilha as suas dúvidas. Diz que Graham percebe demasiado bem de coisas que podem ser perigosas. Estas palavras não são ditas em voz alta, mas chegam no momento certo. A informação chega à polícia, ainda sem acusações formais, mas como um motivo para prestar atenção. Para as autoridades, parece uma combinação de vários fatores. A descoberta na escola, os episódios familiares, um nível de conhecimento que não corresponde à sua idade e ambiente. É tomada a decisão de dar o primeiro passo oficial. Não uma busca nem uma detenção. É marcada uma conversa com um especialista. Formalmente, é uma avaliação do seu estado e das suas particularidades de pensamento. Uma verificação que deveria ou dissipar as dúvidas ou dar uma direção para ações futuras. Nesta fase, Graham ainda não é considerado um criminoso. Está sob observação, mas sem rótulos. O sistema age com cautela, tentando não tirar conclusões precipitadas. É aqui que a história sai pela primeira vez do âmbito da família e da escola. A partir deste momento, o que está a acontecer deixa de ser um assunto privado e torna-se objeto de atenção oficial. A curiosidade silenciosa é substituída por um procedimento, e os conhecimentos, que antes pareciam apenas um passatempo, começam a ser vistos sob uma perspectiva completamente diferente. A decisão de realizar a conversa com o especialista é tomada no início de 1962. Nesta fase, a polícia ainda age com a máxima cautela. Nenhuma acusação, nenhuma formulação sobre crime. Formalmente, trata-se de uma consulta que deve ajudar a perceber com quem exatamente estão a lidar. O encontro decorre num ambiente calmo, um consultório, um procedimento padrão, anotações. Graham comporta-se com confiança, não parece assustado nem demonstra tensão. Responde às perguntas de forma detalhada e sem pausas. Quando a conversa se vira para a química, ele sente-se especialmente à vontade. Ele explica facilmente os princípios de ação de várias substâncias. Fala sobre dosagens, intervalos de tempo, efeito cumulativo. Usa termos precisos.
O seu nível de conhecimento excede notavelmente o que normalmente se espera ouvir numa situação como esta. No início, a conversa mantém-se no plano teórico. Discutem livros, experiências, o interesse pela ciência. Mas, gradualmente, o especialista muda o foco para a prática, para a forma como esses conhecimentos foram aplicados fora do ambiente académico. Graham não se esquiva do tema. Conta calmamente as suas próprias observações, sobre como testou a ação das substâncias, sobre como o estado das pessoas mudava com o tempo. No seu discurso, não há desculpas, nem tentativas de suavizar o que foi dito. Ele fala sobre isso como um processo. Quando a conversa aborda os acontecimentos na casa da família Young em 1961, ele confirma a sua participação. Descreve detalhadamente o estado do pai e da irmã. Depois, fala sobre Molly, sobre como registou as mudanças, como escolheu a quantidade da substância, como observou a reação do organismo. Nesta fase, torna-se claro que a conversa ultrapassou os limites do diagnóstico. Já não é uma discussão de interesses nem uma tentativa de compreender o seu pensamento. É uma confissão. E uma confissão apoiada por detalhes que seriam impossíveis de inventar no momento. O especialista registra o que ouviu e transmite a informação à polícia. Isto acontece no mesmo ano de 1962. As ações seguintes desenrolam-se rapidamente, mas sem pressas ostensivas. Os depoimentos são comparados com os documentos médicos e as memórias dos familiares. A cronologia coincide. Graham confirma oficialmente que as suas ações levaram a graves consequências na família e à morte de Molly. Estas palavras são formalizadas em documentos. A versão de doenças acidentais perde definitivamente a sua força. Em abril de 1962, é tomada a decisão de o deter. As formulações são secas e contidas. Fala-se de uma ação premeditada, confirmada por confissão e dados indiretos. Para o sistema, este é o primeiro momento em que Graham deixa de ser um objeto de observação e se torna a figura central do caso. Nesta fase, surge a sensação de que a situação foi explicada e controlada. A confissão foi registada. Os factos foram comparados. A intervenção ocorreu. Do ponto de vista do procedimento, tudo parece concluído. Mas é precisamente esta sensação de conclusão que mais tarde se revelará enganadora. Porque a seguir, a atenção desvia-se dos acontecimentos em si para o estado da pessoa que os cometeu. E as decisões tomadas em 1962 determinarão o curso de toda a história nos anos seguintes. Após estas confissões, o caso deixa de ser um conjunto de depoimentos orais. Para a polícia, isso não é suficiente. Quaisquer palavras devem ser confirmadas por factos, especialmente quando os acontecimentos pareceram durante muito tempo uma série de doenças inexplicáveis e não levantaram questões oficiais. Em maio de 1962, é tomada a decisão de realizar uma busca no quarto de Graham. Não é uma ação de emergência nem uma medida exemplar. Pelo contrário, é uma continuação lógica da verificação já iniciada. É necessário perceber se as suas palavras correspondem à realidade e se existem vestígios materiais do que ele disse durante a conversa. A busca decorre de forma calma, sem pressão e sem pressa. O quarto parece normal. Livros, cadernos, objetos pessoais. Nada que salte imediatamente à vista. Mas com um exame atento, torna-se claro que este não é apenas o espaço de uma pessoa com um interesse académico pela ciência. Nas gavetas e prateleiras encontram substâncias que não são usadas nas aulas da escola. Os recipientes estão cuidadosamente rotulados. Os nomes são precisos, sem erros. São compostos cujo manuseamento exige a compreensão de dosagens e consequências. A sua presença confirma que o interesse pela química ia muito além da teoria. Ao lado encontram literatura sobre toxicologia. Não são edições populares nem manuais introdutórios. São obras de referência especializadas que descrevem detalhadamente o efeito das substâncias no organismo, a velocidade de reação e o efeito cumulativo.
Para o início dos anos 60, um conjunto de fontes como este, fora de um ambiente profissional, parecem invulgar. Os cadernos chamam especialmente a atenção. À primeira vista, são anotações comuns, mas no interior descobre-se um sistema rigoroso. Datas, horas, breves notas sobre o estado de pessoas específicas. Nenhuma emoção e nenhum comentário. Apenas o registro de observações. Nesses registros são indicadas as quantidades de substâncias e os métodos de administração. São assinaladas as alterações no estado de saúde ao longo do tempo. Páginas inteiras são dedicadas a Molly. A cronologia coincide totalmente com o período de agravamento do seu estado em 1961. Os registros mostram que o que aconteceu não foi acidental, foi um processo prolongado no tempo, com planeamento, observação e registro dos resultados. Tudo isto confirma diretamente o que Graham disse durante a conversa com o especialista. Todos os materiais encontrados são apreendidos e enviados para análise. Durante o verão de 1962, os especialistas confirmam que as substâncias encontradas e os efeitos descritos correspondem. As quantidades e reações indicadas coincidem com os dados conhecidos da toxicologia da época. Depois disto, a atenção desvia-se dos acontecimentos em si para o estado de Graham. A sua idade na altura dos acontecimentos, a natureza dos registros e a total ausência de avaliação emocional das consequências tornam-se fator-chave. São ordenados exames médicos adicionais. No final de 1962, é formulada uma conclusão geral. Os especialistas chegam à conclusão de que ele não tinha consciência do que estava a acontecer da forma como é entendido no quadro jurídico normal. As suas ações são consideradas resultado de uma percepção distorcida e de uma profunda fixação no processo, e não nas consequências para os outros. Com base nestas conclusões, é tomada uma decisão jurídica. O processo-crime no formato padrão não prossegue. Em vez disso, ele é declarado inimputável e enviado para tratamento compulsório no Hospital Psiquiátrico de Alta Segurança de Broadmoor. No início de 1963, Graham encontra-se dentro dos seus muros. Para o sistema, isto parece uma decisão ponderada e racional. As confissões foram obtidas, as provas materiais foram examinadas, a avaliação médica foi realizada, a pessoa foi isolada e colocada sob observação permanente. Naquele momento, cria-se a sensação de que a situação recebeu uma solução definitiva. Tudo o que representava um risco está agora confinado aos limites da instituição e controlado por especialistas. É aqui que a história parece ficar em suspenso. Formalmente está encerrada, mas esta pausa revelar-se-á mais tarde a parte mais enganadora de toda a cadeia de acontecimentos. Os primeiros meses lá dentro decorrem de forma tranquila. A rotina é rigorosa, as regras são claras, a vigilância é constante. Para o pessoal, Graham torna-se um dos muitos pacientes que terão de vigiar durante anos. Não o destacam nem o consideram problemático. Ele cumpre o regime, não entra em conflitos e não viola os limites estabelecidos. Os médicos notam a sua calma e a sua capacidade de controlar o comportamento. Nos relatórios, surgem formulações sobre um estado estável e a ausência de sinais externos de perigo. Passa a maior parte do tempo a ler. Os seus interesses não mudam. Pede literatura sobre química, toxicologia e botânica. Formalmente, esses livros não são proibidos. Em Broadmoor, acredita-se que a ocupação intelectual reduz a tensão e contribui para o tratamento. Nas instalações da instituição há um jardim. O trabalho com a terra é usado como parte do programa terapêutico. Os pacientes cuidam das plantas, passam tempo ao ar livre, realizam tarefas simples. Graham integra-se rapidamente nesta atividade. É cuidadoso, atento e não atrai atenção desnecessária para si. Com o tempo, o pessoal repara que o seu interesse se concentra em certos tipos de plantas, principalmente aquelas cujas propriedades são descritas como potencialmente perigosas. Ele não o esconde e explica tudo com curiosidade científica. Fala calmamente, sem insinuações de intenções ocultas. Não há fundamentos formais para limitar as suas atividades. Ele não viola as regras, nem ultrapassa os limites do permitido.
Nos documentos, isto parece fazer parte do processo de adaptação e terapia. Os anos passam sem incidentes bruscos. Os relatórios tornam-se repetitivos. O comportamento é descrito como estável. Não são registadas infrações. Os médicos usam cada vez mais formulações sobre uma dinâmica positiva. Mas, gradualmente, começam a ocorrer episódios estranhos dentro da instituição. Vários pacientes pioram subitamente. Surge fraqueza, náuseas, um mal-estar geral. No início, isto é explicado pelas particularidades do estado dos próprios pacientes. Mais tarde, sintomas semelhantes são observados também em funcionários. Verificam a alimentação, a água, as condições de internamento. Não encontram causas diretas. Os episódios parecem isolados, mas com o tempo tornam-se demasiado numerosos para serem completamente ignorados. O nome de Graham começa a surgir nas conversas entre o pessoal, de forma não oficial. Os seus acontecimentos, o trabalho no jardim e os acontecimentos passados formam gradualmente um quadro preocupante. Entre os pacientes e funcionários surge uma alcunha que reflete a sensação geral do que está a acontecer. Começam a chamar-lhe o envenenador de Broadmoor. Oficialmente, isto não é registado em lado nenhum. Para a administração, tais conversas parecem especulações, sem provas e sem factos concretos. De fora, tudo isto parece um período normal e tranquilo de observação. Nos relatórios, repetem-se cada vez mais as mesmas formulações. Comportamento estável, nenhuma infração detectada. Contacto com o pessoal equilibrado. Estes registros acumulam-se ano após ano e formam gradualmente uma impressão geral. No final dos anos 60, o foco muda. Os médicos regressam cada vez menos aos acontecimentos iniciais e avaliam cada vez mais o estado atual. O que antes era visto como uma fixação perigosa, agora é descrito como um interesse extinto. As formulações tornam-se mais cautelosas e suaves. Em 1970, começa a preparação para a avaliação final. É um procedimento padrão. Analisam-se as observações de todo o período de internamento, os pareceres médicos e os relatórios de comportamento. A decisão não é tomada de um momento para o outro. É formalizada gradualmente através de uma série de comissões e acordos. No início de 1971, os psiquiatras de Broadmoor chegam a uma conclusão unânime. Nos documentos surge a formulação de recuperação total. Indica-se que o interesse por venenos já não tem um caráter obsessivo e é considerado uma fase ultrapassada. É destacada a sua capacidade de autocontrolo e a ausência de sinais de ameaça para os outros. Uma secção separada é dedicada à sua futura adaptação. Nela, afirma-se que, ao regressar à sociedade, ele é capaz de levar uma vida normal e trabalhar dentro das regras gerais. Não são indicadas quaisquer restrições ou avisos nos materiais. Não são encontrados fundamentos formais para tal. Na primavera de 1971, é tomada a decisão final. Graham deixa as paredes da instituição. Para o sistema, isto parece a conclusão de um processo longo e bem-sucedido. Uma pessoa, considerada perigosa no início dos anos 60, é agora considerada segura e socialmente adaptada. O seu passado médico permanece nos arquivos. Estas informações não o acompanham fora da instituição e não são transmitidas aos empregadores. Ele regressa à sociedade sem marcas externas e sem restrições formais. No papel, tudo parece concluído. O tratamento terminou. A observação foi interrompida. A história de Broadmoor está oficialmente encerrada. É a partir deste momento que começa a parte seguinte da história. Aquela em que as conclusões tiradas nos consultórios se confrontam pela primeira vez com a realidade fora da instituição. No papel, tudo parecia consequente e correto. As comissões foram realizadas, as conclusões formalizadas, as decisões assinadas. Mas, numa análise mais atenta, nota-se uma lacuna entre o que era registado nos relatórios e o que ficava de fora. Os documentos médicos, elaborados ao longo dos anos de observação em Broadmoor, são, em muitos aspectos, semelhantes entre si. Neles é regularmente sublinhado o alto nível de inteligência. São destacadas a boa memória, a lógica do pensamento, a capacidade de análise.
Estas qualidades são vistas como sinais de recuperação e adaptação social. Paralelamente, nos registros, surgem outros detalhes. Uma maneira fria de comunicar, contenção emocional, a capacidade de manter distância. Estas características são registadas, mas não recebem uma avaliação separada nem são vistas como um fator de risco. Os médicos indicam que Graham se orienta rapidamente na estrutura da conversa. Ele percebe que respostas se espera ouvir e constrói o diálogo de acordo. Com o tempo, o seu discurso torna-se equilibrado, calmo e socialmente aceitável. Isto é visto como uma dinâmica positiva. O controlo do comportamento é interpretado como resultado do tratamento. Ao mesmo tempo, quase não se discute se se trata de uma mudança interna ou apenas de uma adaptação externa às expectativas dos especialistas. Em alguns registros, menciona-se a sua capacidade de gerir a conversa e dirigir o diálogo. Mas estas observações não têm seguimento. A alta inteligência é vista como um recurso para o autocontrolo e não como uma possível ferramenta para ocultar intenções. O contexto da época também desempenha o seu papel. No início dos anos 70, a psicopatia ainda não era vista como um transtorno de personalidade estável com riscos a longo prazo. O diagnóstico era usado com cautela. A ausência de conflitos e de infrações disciplinares sobrepunha-se a outros sinais de alarme. No final, a perícia foca-se no comportamento externo e não na estrutura da personalidade. A capacidade de parecer socialmente aceitável é tomada como sinal de cura. A decisão de o libertar baseia-se em indicadores formais. Comportamento estável. Nenhuma infração. Progresso registado. Nos documentos não se encontram fundamentos para restrições. Esta falha não está relacionada com negligência ou pressa. É uma consequência do modelo de avaliação escolhido. O sistema confia mais nos relatórios do que em dúvidas não formalizadas. O papel acaba por ser mais convincente do que as sensações de inquietação. As consequências desta decisão tornam-se reais muito rapidamente. Uma pessoa com tal passado regressa a um ambiente normal sem controlo e sem restrições. Os seus conhecimentos e experiência permanecem com ele. E tudo o que poderia ter servido de aviso fica nos arquivos. É esta cadeia de decisões que leva à fase seguinte da história. A libertação abre-lhe o caminho para um trabalho onde a química volta a fazer parte da vida cotidiana. E os erros cometidos nos consultórios começam a manifestar-se já fora deles. No verão de 1971, a investigação em Hadland chega a um impasse. A causa do mal-estar dos funcionários do laboratório fotográfico permanece por esclarecer, embora as principais hipóteses já tenham sido verificadas e não confirmadas. Um erro de produção é excluído. Os reagentes estão em conformidade com as normas, as condições de armazenamento não foram violadas e várias pessoas tinham acesso aos produtos químicos. A explicação técnica para o que estava a acontecer perde gradualmente a sua força. Os interrogatórios aos funcionários também não dão resultados. Não foram detectados conflitos sérios. O coletivo é descrito como calmo e trabalhador. Nada indica motivos pessoais ou tensões ocultas. Nesta fase, Graham Young permanece fora do radar. Foi admitido recentemente, executa as tarefas com cuidado, não entra em discussões e não se destaca entre os outros. Para a polícia, ele parece um funcionário secundário sem sinais de envolvimento. A investigação prossegue, mas sem uma direção clara. Os sintomas causam preocupação, no entanto, a sua origem continua por determinar. A viragem acontece de forma inesperada. O próprio Graham dirige-se a um médico. Não por causa do seu próprio estado, nem com queixas. Ele partilha uma observação. Ele diz calmamente que a causa do que está a acontecer pode ser envenenamento por tálio. Explica-o pela natureza dos sintomas e pelas propriedades da substância. O seu discurso é equilibrado, confiante, sem emoções, como o de alguém que raciocina teoricamente. Para os médicos, isto soa estranho. O tálio não faz parte das hipóteses padrão, é uma substância rara e específica. Para a mencionar, é preciso compreender bem como atua e onde pode ser aplicada. A informação é transmitida à polícia. Inicialmente sem grande destaque, como um detalhe invulgar, mas o facto em si destaca-se imediatamente.
Um funcionário do laboratório, que não é um especialista na área, nomeia com precisão a substância que mais tarde se revelará crucial. Formalmente, Yang ainda não é suspeito. Mas, a partir desse momento, deixa de ser invisível. O seu conhecimento parece demasiado preciso para ser ignorado. A investigação volta à lista de funcionários, já com uma atenção diferente. E a pessoa que até então parecia apenas um participante discreto do processo começa a ocupar um lugar completamente diferente nesta história. A suposição demasiado precisa não fica ao nível da conversa. A atenção que surgiu em torno do nome de Graham Young passa rapidamente para o plano formal. O seu conhecimento não parece acidental, é demasiado concreto para um funcionário comum de um laboratório fotográfico. Os investigadores começam com o procedimento básico, a verificação da biografia. Pedidos de informação a arquivos. Verificação de dados laborais e registros médicos. Normalmente, tais verificações não trazem surpresas. Desta vez, tudo se desenrola de forma diferente. Nos documentos é descoberta uma lacuna. Vários anos que não são explicados por uma mudança de emprego ou de residência. Para a polícia, é um sinal claro. Tais pausas raramente são vazias. Os pedidos de informação aprofundam-se. Para os arquivos de instituições médicas e materiais judiciais, as respostas chegam gradualmente, e com cada novo documento, o quadro torna-se cada vez mais claro. Nos materiais do início dos anos 60, figura o nome de Graham Young. São descritos os acontecimentos na sua família. O prolongado agravamento do estado de saúde dos seus familiares. A morte da sua madrasta, Molly Young. Na altura, esses episódios não receberam uma avaliação criminal, mas foram posteriormente reavaliados. Os documentos registram que, em 1962, Young fez uma confissão. Ele descreveu detalhadamente as suas ações, o uso de substâncias tóxicas, a observação das reações, o registro das alterações no estado das vítimas. Estes detalhes correspondem diretamente ao que ele demonstrou muitos anos mais tarde, já em Headland. Segue-se o laudo médico. Foi declarado insano e enviado para tratamento compulsório. Durante quase 9 anos esteve em Broadmoor sob vigilância constante. Os documentos da sua libertação foram processados separadamente. No início de 1971, foi considerado recuperado e apto a regressar à vida normal. Formalmente, tudo parece correto. Não há restrições ou avisos nos registros. Para a investigação, este torna-se um ponto de viragem. O novo e discreto funcionário do laboratório fotográfico revela-se ser um homem com um passado documentado, diretamente ligado a envenenamentos. A coincidência com os acontecimentos atuais em Headland já não parece ser acidental. Os sintomas, a menção a uma substância rara, o comportamento que antes parecia neutro agora é interpretado de outra forma. A partir deste momento, Young deixa de ser uma figura secundária. O seu passado explica o seu conhecimento, a sua calma e a sua falta de reação aos acontecimentos. Tudo o que antes não chamava a atenção agora forma um padrão claro. A investigação dá uma reviravolta acentuada. A história, que começou como uma busca pela causa de doenças estranhas, chega a um homem que o sistema já tinha considerado seguro. E é precisamente essa decisão que se torna o ponto de partida para o passo seguinte. Quando o passado de Graham Young se torna conhecido da polícia, a conversa com ele deixa de ser uma verificação formal. Agora, não se trata de esclarecer detalhes ou trocar versões. É um confronto direto. E a dificuldade reside no facto de que, à frente dos investigadores, está um homem que entende de venenos melhor do que a maioria deles. Young é convocado oficialmente, sem movimentos bruscos e sem pressão. Formalmente, ele ainda não está detido. A conversa decorre de forma calma e ele percebe isso desde os primeiros minutos. Ele entra composto, não se agita, não faz perguntas desnecessárias. A sua fala é estável, as suas entonações são calmas. Ouve atentamente e faz pausas antes de responder,
como alguém habituado a controlar a conversa. Reage às acusações com negação. Diz que não tem qualquer relação com o que está a acontecer no laboratório fotográfico. Sublinha que apenas executava tarefas técnicas. Nega qualquer interferência intencional. Quando a conversa se volta para as substâncias químicas, o equilíbrio muda visivelmente. Neste tema, Yang sente-se confiante. Ele clarifica as formulações, corrige detalhes, explica as propriedades das substâncias como se não estivesse a falar com a polícia, mas com colegas. Gradualmente, ele próprio começa a ditar o ritmo da conversa. A certa altura, propõe fazer uma análise para detectar a presença de tálio no seu organismo. Falo calmamente, sem ostentação. Explica que vestígios da substância poderiam ter surgido através de contacto laboratorial normal. Este não é um passo impulsivo, ele sabe de antemão qual será o resultado dessa análise. O teste não se tornará uma prova direta, e ele usa isso como um argumento a seu favor. Os investigadores percebem isso, mas, nesse momento, não têm base suficiente para avançar no interrogatório. Formalmente, Yang permanece dentro dos limites do aceitável. Não confessa, não comete deslizes, não permite que se agarrem às suas palavras. A conversa termina sem um resultado direto. Se avaliada literalmente, não há confissões, mas o interrogatório dá à polícia uma nova perspectiva. Diante deles está um homem que não está apenas a defender-se, mas a controlar conscientemente a conversa. Depois disso, é tomada uma decisão diferente. Se as palavras não funcionam, é preciso procurar factos. A investigação passa da conversa para a ação. É emitido um mandado de busca. A atenção volta-se para o apartamento de Yang, os seus pertences pessoais e o seu cacifo no laboratório fotográfico. Tudo o que possa dar respostas sem interpretações ou desculpas. A partir deste momento, o confronto sai dos limites da sala de interrogatório. E o fator decisivo passará a ser não o que ele diz, mas o que for encontrado. A busca torna-se um momento em que as conversas ficam definitivamente em segundo plano. Após obter o mandado, a polícia já não se baseia nas explicações de Yang e na sua postura confiante. Agora, o foco está nos objetos e nos registros a que ele tinha acesso direto. A inspeção do apartamento decorre de forma sequencial e sem pressa. Cada divisão é registada separadamente. Os pertences pessoais são verificados metodicamente. Já nesta fase, torna-se claro que este espaço não era usado apenas para viver. Nos armários, encontram recipientes com substâncias químicas. Parte dos recipientes não tem rótulo de fábrica, alguns estão identificados à mão. Entre o que foi encontrado, há tálio e outros compostos tóxicos, sem qualquer relação com o uso doméstico ou com as suas funções profissionais. O armazenamento parece intencional. As substâncias estão dispostas de forma organizada e em condições de uso. Não são restos aleatórios nem materiais esquecidos. Tudo aponta para uma utilização sistemática. Paralelamente, é realizada uma busca ao seu cacifo no laboratório fotográfico. Aí, encontram material de laboratório adicional e anotações feitas durante o horário de trabalho. Estes objetos ligam diretamente as suas ações pessoais ao ambiente profissional. A principal descoberta é feita mais tarde. Numa das gavetas está um caderno sem capa nem marcações externas. Aparentemente nada de especial. É ele que se torna a prova fundamental. No interior há registros regulares e claros, datas, nomes, designações de doses, comentários breves. O texto é seco, sem explicações ou emoções. Pela sua estrutura, assemelha-se mais a um diário de laboratório do que a notas pessoais. Nos registros está fixado a quem e em que quantidade a substância era administrada. É assinalada a hora do aparecimento dos sintomas e a reação do organismo. Em linhas separadas, é feita uma breve avaliação do estado da vítima. Nenhuma dúvida, nenhuma compaixão, apenas observação e cálculo. As pessoas nestes registros são apresentadas não como indivíduos, mas como objetos de observação. Registros individuais coincidem com os acontecimentos no laboratório fotográfico. As datas correspondem aos dias em que a saúde dos funcionários piorou.
As reações descritas coincidem totalmente com o que os médicos registaram mais tarde. Nesta fase, todos os elementos se encaixam. O seu conhecimento, o seu acesso e as suas ações documentadas formam um padrão claro. As coincidências aleatórias deixam de funcionar como explicação. A busca conclui a parte da história em que o resultado dependia de palavras e versões. Daqui em diante, a investigação será construída sobre provas que não requerem interpretações nem desculpas. São precisamente estas descobertas que se tornam a base para o passo seguinte, quando o caso passa da fase de busca para a formulação de uma acusação formal. Quando os materiais da busca são colocados à sua frente, a natureza da conversa muda imediatamente. Sobre a mesa está o caderno com os registros, encontrado no seu apartamento. Já não são dados indiretos nem suposições. São ações registadas, escritas pela sua própria mão. A reação é notória quase de imediato. A calma anterior, com que se comportou nos interrogatórios, desaparece gradualmente. Ele já não clarifica formulações nem corrige detalhes. A sua atenção está focada nas páginas. As pausas entre as respostas tornam-se mais longas. Os investigadores não têm pressa. Não o pressionam nem aumentam a pressão. Dão-lhe tempo para perceber que os registros não podem ser explicados como coincidência ou erro. Datas, nomes e dosagens formam uma sequência clara. Passado algum tempo, a sua forma de falar muda. A postura defensiva desaparece. Surge uma confiança de outro tipo. Ele deixa de negar e começa a discutir o conteúdo dos registros. Ele fala das suas ações como um processo planeado. Usa formulações precisas e secas. Comenta os cálculos, explica a escolha das doses, descreve as observações. Nas suas palavras, não há tentativa de se justificar ou de suavizar o que aconteceu. Pelo contrário, sente-se satisfação pelo trabalho realizado. Ele sublinha especificamente que nada do que aconteceu foi impulsivo. Fala da preparação, da seleção das substâncias, do registro das reações. O seu discurso assemelha-se a um relatório redigido para si mesmo. Quando a conversa se volta para os acontecimentos no laboratório fotográfico, ele já não se distancia. Confirma que os funcionários se tornaram parte das suas experiências. Menciona nomes, descreve a sequência das ações, indica os intervalos de tempo. Nessa mesma conversa, ele admite o seu envolvimento no que aconteceu com Bob Eagle e Fred Biggs. O seu tom permanece estável e distante. Fala das consequências da mesma forma que fala das doses e dos prazos. Ele também confirma as tentativas de envenenar outros colegas cujo estado de saúde se deteriorou, mas não levou a consequências irreversíveis. Descreve esses episódios como fases inacabadas. Para a investigação, esta é a confirmação final do quadro que foi montado. Até então, havia espaço para interpretações. Agora, a confissão coincide totalmente com as provas encontradas e os factos verificados. Também é importante a forma como ele fala. Não sob pressão, nem numa tentativa de evitar a responsabilidade. As suas palavras soam como se a necessidade de esconder algo tivesse desaparecido juntamente com o controle da situação. Nesta fase, o confronto termina. O jogo que ele jogou durante anos torna-se impossível. A história sai das sombras e passa para o plano oficial, onde o desenvolvimento futuro será determinado não pelas suas palavras, mas por procedimentos legais e provas registadas. À primeira vista, o que acontecia parecia banal. Nenhum esquemas complexos ou ações ocultas. Tudo ocorria durante o horário de trabalho e à vista dos colegas. Era precisamente isso que lhe permitia passar despercebido. Quando a investigação tem acesso ao diário, torna-se claro que a chave para o que estava a acontecer não estava nos processos laboratoriais nem em reagentes raros. Estava integrada no ritmo quotidiano do trabalho. No laboratório fotográfico, havia o hábito de fazer pausas para o chá. Durante o dia, um dos funcionários assumia essa pequena tarefa. Não era algo formalmente registado e não despertava o interesse da direção. Nas primeiras semanas após começar a trabalhar, Young começa gradualmente a desempenhar esse papel. Ele não insiste nem se destaca. Para os outros, parece a ajuda normal de um novo funcionário que tenta ser útil e não criar problemas. A preparação do chá dá-lhe controlo sobre o processo. Ele próprio enche as chávenas, ele próprio as coloca na mesa,
Ele próprio observa quem pega em qual. Isto permite-lhe associar com precisão a pessoa à chávena, sem chamar a atenção. Segundo o diário, a substância era adicionada seletivamente, não em todas as chávenas, apenas naquelas destinadas a pessoas específicas. As quantidades eram calculadas previamente. Nos registros, são fixadas as dosagens e a reação esperada, sem comentários emocionais. Depois disso, ele observa. Anota a hora do aparecimento dos primeiros sinais de mal-estar. Compara as reações. Tira conclusões breves. À medida que os acontecimentos se desenrolam, as formulações tornam-se mais curtas e os cálculos mais precisos. A exposição era distribuída ao longo do tempo. Isto diminuía a desconfiança e criava uma sensação de aleatoriedade. O estado dos funcionários era atribuído ao cansaço, a doenças sazonais e às particularidades do trabalho com substâncias químicas. O papel da pessoa que preparava o chá não era visto como uma fonte de risco. Pelo contrário, parecia uma manifestação de participação na vida do grupo. Isto reduzia ainda mais a probabilidade de suspeitas. A investigação também estabelece que Yang evitava situações em que as suas ações pudessem ser notadas diretamente. Ele escolhia momentos em que não havia mais ninguém por perto e certificava-se de que tudo parecia normal. No diário, aparecem notas sobre quem bebe o chá imediatamente e quem deixa a chávena na mesa. Estas observações ajudavam-no a correlacionar com mais precisão os seus registros com o estado real das pessoas e o tempo de manifestação dos sintomas. A reconstituição mostra que o que aconteceu não foi improviso, foi um esquema consistente integrado no dia de trabalho normal. A ferramenta de ataque tornou-se um ritual rotineiro de escritório. A sua banalidade garantia a descrição e permitia-lhe agir durante um longo período sem suspeitas diretas. É a partir deste momento que o esquema deixa de ser abstrato e começa a decompor-se em episódios concretos, cada um dos quais pode ser associado a um tempo, a pessoas e a consequências. Isto torna-se a base para a fase seguinte da investigação. Após a conclusão das ações de investigação, os materiais do caso são enviados para tribunal. A história, que durante muito tempo existiu em relatórios, perícias e reconstituições, passa para a fase de julgamento público. Aqui já não se procuram respostas. Aqui verifica-se se elas resistem à forma jurídica. As audiências começam a 20 de dezembro de 1972 no Tribunal da Coroa de St. Albans, no condado de Hertfordshire. É este tribunal que julga o caso relacionado com os acontecimentos no laboratório fotográfico. Na sala estão presentes jornalistas, familiares das vítimas e peritos, cujos laudos formaram a base da acusação. A atmosfera é calma e contida. O que acontece é visto como a formalização daquilo que já se tornara óbvio durante a investigação. Durante todo o processo, Yang comporta-se de forma estável. Não demonstra emoções e quase não reage às intervenções das partes. Responde às perguntas de forma breve e formal. Recusa-se a confessar e adere consistentemente à sua linha de defesa. A acusação constrói a sua posição em torno de provas concretas. No centro do caso está o diário com os cálculos de doses e os registros das observações. Os peritos confirmam a autenticidade do documento e a sua ligação direta aos acontecimentos no laboratório fotográfico. Os laudos dos toxicologistas mostram que a deterioração da saúde dos funcionários não foi acidental e enquadra-se no esquema registrado. É dada especial atenção à reconstituição das ações no escritório. É explicado ao júri como os rituais diários de trabalho foram usados como ferramenta de ataque. Cada detalhe é comparado com os depoimentos das testemunhas e a cronologia dos acontecimentos. O quadro é montado de forma sequencial e sem contradições internas. A defesa insiste na insanidade. Os advogados referem-se às avaliações médicas anteriores e à permanência de Yang numa instituição especializada. Estes argumentos são considerados pelo tribunal, mas não alteram a avaliação geral do que aconteceu. Os peritos da acusação apontam para o calculismo e o controlo.
A sequência de ações, o ajuste das doses e o registro dos resultados no diário demonstram a compreensão das consequências e a consciência das decisões. A 12 de janeiro de 1973, o júri profere o seu verdito. Young é considerado culpado nos principais episódios. O tribunal decreta a prisão perpétua sem especificar um prazo mínimo para a libertação. Após a sentença, ele é enviado para cumprir pena na prisão de alta segurança de Wakefield, no condado de West Yorkshire. Esta instituição destina-se a condenados particularmente perigosos e é usada para a execução de sentenças de prisão perpétua. Após o anúncio da decisão, Young faz uma breve declaração. Diz que o sistema está enganado e que a sua libertação é possível no futuro. Estas palavras são registadas na ata do tribunal e não provocam reação na sala. A decisão judicial encerra formalmente o caso do laboratório fotográfico. No entanto, não fecha a história em si. As consequências destas decisões continuarão a desenrolar-se já fora do tribunal. Young é enviado para a prisão de alta segurança de Wakefield, onde a sua vida futura decorre longe da atenção pública. Na instituição, ele comporta-se de forma contida. Quase não se registram infrações ao regime. Não participa em conflitos e passa a maior parte do tempo sozinho. Segundo os dados disponíveis, o seu interesse por toxicologia mantém-se. Em diferentes anos, mantém contactos limitados com outros condenados famosos, incluindo Ian Brady. Tudo isto está sob o controlo da administração. Com o tempo, o seu nome deixa de aparecer nos relatórios. Ele torna-se parte de um mundo fechado, onde os casos passados não são discutidos nem reavaliados. Em agosto de 1990, aos 42 anos, Young é encontrado na sua cela sem sinais de vida. O exame médico registra uma paragem cardíaca. O incidente não tem mais desenvolvimentos. Esta história termina sem continuação, mas o caso em si permanece como um exemplo de como as decisões do sistema e a subestimação do risco podem ter consequências que se manifestam muito tempo depois de a sentença ter sido proferida.